Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, um povo vivo ainda aí. Glória a Deus. Que ambiente, que bom. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui cultuando a Ele, essa presença majestosa, essa presença grandiosa e gloriosa que só Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Queria que você olhasse para o seu irmão e falasse assim para ele: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Agora fala para ele assim: que ambiente é esse? Meu Deus. Uau. Maravilha do Senhor. Dá vontade da gente ir rompendo, e rompendo, e rompendo. A gente não vê hora passar, a gente não vê problema, necessidade. Porque a presença de Deus é isso. Ela supre toda e qual for a nossa necessidade, né? Eu louvo a Deus. Eu não sei se você já experimentou, mas eu tenho experimentado dias muito ricos na presença do Senhor, de sentir que Ele de fato Ele está conduzindo tudo. Sabe, quando você tem a certeza de que Deus, Ele tomou a rédea da sua vida e está tocando a sua vida de uma maneira tão cuidadosa, tão zelosa, é muito bom. Eu rogo a Deus que Ele possa dar essa experiência a cada um de vocês. É muito bom saber, obrigado, Nixon, que Deus está no controle de todas as coisas. Que Ele possa também estar no controle de todas as coisas na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo 13, nós vamos ler do 1 ao 8. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 ao 8. Se você não trouxe a sua Bíblia, senta com um irmão aí que vê que tem alguém sem Bíblia, já oferece a sua Bíblia. Para o outro está aí, divide um pedaço do seu pão com o seu irmão. Quantos acharam? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou em um barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra.
deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Amém. Está entendendo, Juraci? Eu conversava com o Juraci ainda há pouco ali atrás. E essa é mais uma testificação de que Deus está no controle de todas as coisas. Juraci ministrava algo sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Ravison. E ela estava falando acerca de sementes. Acerca de sementes que foram e estão sendo plantadas, mas que elas vão germinar no tempo e na hora certa. Quando eu saí, Alexandre foi ali e me mostrou a camisa dele. Célula semeando. E eu estava conversando com o Juraci e eu confessava a ela. Eu já tinha uma palavra preparada para esse culto há algum tempo. Em que essa semana eu me apliquei mais nessa palavra, estudei, fui mais a fundo, né? E ontem, voltando do aniversário da filha do Gladson, eu parei para estudar mais um pouco, e Deus estava falando que Ele queria ministrar algo sobre o meu coração, sobre a minha vida. E é muito bom a gente estar sensível ao que Deus quer fazer. E naquele momento Deus trouxe essa parábola, e Ele começou a ministrar muitas coisas sobre a minha vida, acerca dessa parábola, a parábola do semeador. É uma parábola conhecida, nós já escutamos, talvez dezenas, ou centenas de vezes, alguns. Mas a palavra de Deus é uma palavra que ela se renova. E essa palavra ela veio de contra o meu coração e trabalhou muito profundo na minha vida. Ontem meu filho saiu para assistir a luta do UFC. E quando ele chegou foi a hora que eu estava terminando de ser ministrado por Deus por essa palavra. Isso já deviam ser próximo a 4 horas da manhã. E Deus, quando terminou de ministrar, Ele falou assim: é essa palavra que eu quero que você divida com os meus filhos lá na igreja amanhã. E eu ainda indaguei e falei: Deus, mas eu acho que isso é um tratamento comigo. E eu já tinha uma palavra, já tinha estudado, já tinha preparado todo um sermão, toda uma palavra. Aí Ele falou: é essa palavra que eu quero que você divida amanhã com meus filhos lá na igreja. Falei: então tá bom. Entre fazer a minha vontade e a do Senhor, eu vou ficar sempre com a dele. Porque a vontade dele, a Bíblia nos diz que é boa, agradável e perfeita. Falar palavras que venham de mim pode até ajudar um pouco, mas não vão fazer tanto efeito. Mas falar algo que vem do coração de Deus, querido, é tudo que eu e que você precisa. Isso aí que vai, essa palavra é a que vai sanar toda dor, é a que vai suprir toda necessidade, é a que vai trazer cura, é a que vai trazer restauração, é a que vai trazer salvação. Vocês estão me escutando aí atrás, amém? Está chegando legal o som aí? Amém. É que de vez em quando está fazendo um eco aqui no retorno. Se puder melhorar um pouquinho, Léo, por favor. Então, eu hoje pela manhã me apliquei um pouco mais estudando essa palavra, fui almoçar com minha família, depois voltei e comecei a estudar mais acerca dessa palavra. Eu queria que você se colocasse totalmente desarmado ao que Deus quer e tem para fazer na minha e na sua vida nessa noite. Porque Ele ainda está ministrando sobre a minha vida. Eu estou aqui, eu estou recebendo. Estou recebendo essa ministração da parte dEle. Então receba a ministração da parte do Espírito de Deus. Não de mim, como um pastor que quer o melhor para você, mas que não posso fazer muito diante... Ei? Amém. Eu não posso fazer muito diante do que Deus quer e tem para fazer. Então que você tome essa palavra para a sua vida.
E eu queria que você também olhasse para o seu irmão e perguntasse a ele assim: como está o seu coração? Toda vez que você ouvir na Bíblia a palavra coração, você logo faz uma alusão, você logo traz à sua mente a sua alma. Porque toda vez que Deus falar sobre coração, Ele vai tratar com a sua alma, né? Assim como o coração ele é algo vital para nós vivermos, porque é Ele que bombeia o sangue. Eu não sou nenhum mestre nessa área, mas nas aulas de ciência a gente aprendeu que é o coração que bombeia o sangue para o nosso corpo. Então ele é vital. A nossa alma, uma alma curada, uma alma tratada, ela é vital para uma saúde espiritual sã. Para uma boa saúde espiritual, você precisa ter uma alma tratada, uma alma curada. E Jesus, ele, quando estava falando essa parábola para milhares de pessoas, porque toda vez que a Bíblia fala acerca de multidão também, ela está falando que são milhares de pessoas que Jesus estava falando. E se você for prestar atenção nesse texto, ele vai falar que Jesus, ele precisou se assentar num barco para poder falar. Isso quer dizer que aquela região, aquela beirada onde eles estavam, já estava toda tomada. Então a gente entende que Jesus estava ali falando para milhares de pessoas. E Jesus ali, ele já tinha identificado, ele queria tratar e trabalhar algumas coisas acerca do coração das pessoas. Essa passagem, ela fala sobre 4 tipos de pessoas, não diferentes só fisicamente, mas também internamente. 4 tipos de corações, 4 tipos de almas. Aquelas pessoas que ali estavam, eram pessoas que estavam ansiosas. Isso era algo comum no meio delas. Aquelas pessoas, elas estavam ansiosas por receber algo da parte de Deus. Ali era fato que aquelas pessoas se reuniam para receber uma palavra de Jesus. E Jesus começou a falar a respeito dessa parábola, né? A parábola do semeador. Nós nos reunimos aqui hoje, você não deve ter isso em mente, mas hoje é o nosso culto de número 50. Né? Até o final de 2015, são 52 domingos que estivemos aqui, com a graça e pela glória, para a glória de Deus, semeando palavra e palavra de vida aos corações. Né? Por isso que eu perguntei e pedi para você perguntar ao seu irmão, como anda o seu coração? Nós vamos entrar no ano de 2016, que vai ser também um ano muito desafiador, assim como foi 2015. E você precisa entender uma coisa desde já, que você vai precisar, de fato, andar sobre a palavra. Você vai precisar entender isso de uma vez por todas. 2016 vai ser um ano que Deus vai vir com a fidelidade dele. A pastora orava ainda há pouco, aqui na nossa sala de oração, e falava, vai ser um ano que Deus vai vir com a fidelidade sobre a vida dos seus. Vai ser um tempo difícil, um tempo de trevas, um tempo em que Deus está vindo com um juízo sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, mas Deus vai nos livrar. A marca do Cordeiro está sobre a mim e sobre a sua vida. Eu e você, nós não temos o que temer. Vai ser um ano desafiador. É preciso andarmos sobre a palavra. O que é para mim, o que é para você fazer, nós precisamos fazer. Porque Deus vai fazer o que compete a Ele com os seus. Muito tem se falado sobre crise. E a palavra de Deus é um livro. Essa palavra, ela tem rompido gerações e gerações, e já teve crises muito piores do que essa, e essa palavra, ela rompeu. Foi rema para alguns homens e mulheres que deixaram um grande legado para mim e para você. E agora chegou a nossa vez de andar sobre essa palavra e deixar um legado para a nossa geração. Eu sonho em deixar um legado muito bom para o meu filho, para o João Gabriel, para o Vinícius. Eu quero deixar um legado para eles já pronto. Eu quero fazer força para que eles não precisem fazer tanta força. Então a gente vai precisar andar sobre essa palavra.
em 2016. E por isso eu perguntei, como anda o seu coração? Só que no culto foram 50 palavras semeadas sobre o seu coração. Sem contar célula, sem contar discipulado, sem contar reuniões com a liderança e tantos outros momentos que a gente tem, onde também esboçamos e semeamos a palavra de Deus. Então você precisa estar atento de como anda o seu coração. Senão vai entrar ano, está se findando um ano agora, e vai entrar outro ano, e você vai continuar da mesma forma, se não pior. E era o que Jesus estava trabalhando na vida daqueles homens e mulheres que se reuniam ali. Querido, a palavra de Deus, lá em Hebreus 4:12, ela fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer faca ou espada de 2 gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, e separar juntas e medulas. E é sensível para perceber a intenção dos pensamentos do coração. Por isso que eu falava, porque nós pastores, mais que amamos vocês, muitas vezes, nós não conseguimos entrar dentro de vocês e fazer algo que essa palavra pode fazer. O seu marido, a sua esposa, por mais que ela te ama, o seu filho, o seu pai, por mais que ele te ame, ele não consegue entrar dentro de você e fazer o que essa palavra faz. Deus, quando deixou essa palavra para mim e para você, foi para que essa palavra fizesse uma revolução dentro de nós. Porque a revolução na vida do homem, ela precisa começar do lado de dentro e se externar. E somente essa palavra, ela tem esse poder. E Deus, quando estava conversando acerca dessa palavra, ele começou a denunciar alguns comportamentos da vida de pessoas, de corações de pessoas. E você entenda que toda vez que Deus estiver denunciando algo sobre a minha vida e sobre a sua vida, não é porque Ele quer te expor. É porque Ele quer trazer algo de melhor para você. Ele quer tratar algo com você para que você venha romper. Ele quer tratar algo com você para que você venha comer o melhor dessa terra. Ele quer tratar algo com você para que você viva os seus melhores dias sobre a face da terra. Deus não tem intenção em te maltratar, em te expor. Isso não faz parte do caráter de Deus. E nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes, quando Deus começa a expor uma situação, a tratar algo do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, a nossa primeira reação é se trancar. Poxa, mas por que estão falando isso? Será que já falaram da minha vida? Será que já me exporam? Não, querido. Não é e nunca será essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é te trazer mais perto dele. Porque nem eu e você, nós não nos conhecemos tão bem assim. Tem um louvor que diz que quando eu chego mais perto de Deus, é aí que eu me conheço mais. Sabe, Deus é luz. E quando a gente vai chegando mais próximo dele, essa luz começa a clarear a nossa vida. O salmista falou que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai raiando, raiando, até se tornar dia perfeito. Então a intenção de Deus é nos trazer para perto dele, para que essa luz brilhe, para que a gente comece a tomar a sua imagem e a sua semelhança. Não para nos expor, para nos fazer passar vergonha, não. Por isso que eu estou falando para você, tome essa palavra hoje para a sua vida, identifique qual desses
tipos de solo, qual tipo de coração você se enquadra. Sabe, ainda tem um restante de 2015, um 2016 inteiro, para você prosperar. Deus está dando uma oportunidade, a gente tem conversado no corpo pastoral, e a gente tem falado, Deus tem dado uma oportunidade nesse tempo grandiosa à igreja, da igreja se tornar a resposta nesse tempo. Né? Tem uma frase do apóstolo Joel que tem nos norteado, que diz: quem tem resposta ao caos, governa. Nós somos o povo que vai ter resposta ao caos. Porque todo o tempo que o caos entra na terra, que Deus permite que o caos atinja a atmosfera e alcance a terra, Deus levanta profetas, levanta homens e mulheres para ser referência. Mas aí é preciso você saber como está o nosso coração. Tantas palavras foram semeadas. Às vezes a gente acha que a gente não se enquadra nisso. Já escutei centenas de vezes essa palavra, já escutei diversas vezes essa mensagem. Então a gente acaba achando, eu não me enquadro nisso aí. Mas se você começar a se sondar, como eu fiz essa madrugada, essa manhã e essa tarde, você vai ver que tem áreas que precisam ser tratadas, que precisam ser tragas à luz. E você só vai ter um coração frutífero à medida que você abrir. Mateus 13,14, ele fala sobre um tipo de solo, né? O semeador, ele saiu a semear e ele começou a semear, então algumas sementes, ele começa a dizer que caiu à beira do caminho. À beira do caminho quer dizer que o coração é duro, estava endurecido, né? Isso são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não conseguem entender a palavra de Deus. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que há uma grande diferença entre ouvir e entender. Porque a gente ouve com nossos ouvidos, mas a gente entende a palavra de Deus com a nossa alma, com o nosso coração. Então, esse terreno, né? Enquanto nós ouvimos com os ouvidos, com o entendimento do nosso coração, é aí que a gente vai entender a palavra de Deus. O próprio Deus já havia falado lá em Isaías 6,9 sobre esse coração duro, um coração impróprio para receber a palavra, um coração onde a palavra, ela era até, a semente caía, a semente germinava, mas o solo era muito duro, a areia era rasa, era superficial. Então a semente, ela germinava com rapidez, e com a mesma rapidez que essa semente germinava, o sol vinha sobre ela. Então a gente precisa entender que muitas vezes o nosso coração está assim. Lá em Mateus 13,19, diz, por essa semente não se aprofundar e germinar, ela não criava raiz, e o maligno vinha, roubava. A palavra é semeada muitas vezes nas nossas vidas, e muitas vezes quando nós saímos desses portões para fora, nós não sabemos nem o que foi pregado. A palavra foi ministrada, nós ficamos aqui 10, 20, 15 minutos, com o irmão aqui fora conversando, e quando atravessa o portão, você não sabe nem o que foi pregado mais. Porque você ouviu, mas não entendeu, você não deixou descer para o solo. E aí o que aconteceu? O maligno veio e roubou. Querido, o ladrão só rouba algo que tem valor. O ladrão só rouba algo valioso. E esse coração duro, ele fala que a palavra, que essa semente, ela não é valiosa. Ele pensa o contrário. E a Bíblia nos fala que o diabo, ele veio para matar, roubar
e destruir. Então ele rouba essa palavra, porque ele sabe, ele entende que essa palavra é algo valioso. Ele sabe que se você viver, se você caminhar, se você andar sobre essa palavra, você vai ser liberto, você vai romper, você vai colher do melhor dessa terra. Posso escutar um amém? Você vai comer desse melhor dessa terra. Mas aí o coração duro, esse coração, como esse solo à beira do caminho, não deixa a palavra entrar no coração. E aí ele até recebe a palavra, mas logo, logo, ele se esquece, ele não lembra mais. Mateus 13:5, ele continua a falar sobre outro tipo de solo, que é o solo pedregoso. Esse solo pedregoso é um solo, é um coração, uma alma, que ele recebe a palavra de Deus com alegria, ele reconhece o poder da palavra de Deus, ele sabe que essa palavra tem poder para transformar, para curar, para salvar, para libertar. Esse coração pedregoso é um coração emotivo, é um coração que ele chega com muita pressão, com muita força, começa a querer muita coisa, mas ao mesmo tempo que ele quer tudo, ele se desfaz de tudo também. Ele deixa tudo embora. Isso parece com algumas pessoas que chegam na virada do ano. Geralmente, virada de ano acontece muito isso. As pessoas fazem planos, projetos. Não, que esse ano eu vou fazer isso, assim, 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 assim. E no decorrer do ano você vê, não colocou nada daquilo em prática. Não resolveu nada. Olha, esse ano eu vou resolver essa área da minha vida, vou fazer isso. E passam-se os dias, semanas, meses, e a gente vê chegar ao final do ano e a situação é a mesma. Esses são os solos pedregosos. Corações que até recebem a palavra e sabem que ela tem poder, mas que não se aprofunda, que não busca de fato, também fica numa superfície. Eu não sei se isso já aconteceu com você, se você reconhece isso. Deus nos deixa dois ensinamentos muito grandes acerca desse solo pedregoso. A primeira está lá em 1 Coríntios 10, de 12 a 13, que Deus não dá nada além do que a gente possa suportar. O coração pedregoso, ele chega cheio de projetos, cheio de planos que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Mas quando começa a vir as cargas da vida, querido, o dia mau ele vem para todo mundo. Seria leviano da nossa parte falar que caminhar com Jesus é tudo mar de rosas. Seria contra a palavra de Deus que diz: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Seria leviano da nossa parte falar isso. Mas Deus, ele fala que não dá nada além do que a pessoa possa suportar. Nós precisamos entender que é um processo. Há um processo de restauração e etapas não podem ser puladas. Deus está usando daquele momento. Você precisa entender que quando entregamos a vida para o Senhor, quem rege a nossa vida é Ele. E Ele está usando desse tempo, dessa ferramenta, para ajustar algumas áreas das nossas vidas. Se Deus nos desse tudo de uma vez, a gente ia se embolar, ia se embananar. Por isso Deus vai desenrolando aos poucos, vai desenrolando devagar, vai fazendo a gente passar pelo processo e depois a gente começa a entender o porquê. E lá em Tiago 4:7 ele nos dá
outra direção. Submeta-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, querido, eu e você, nós precisamos entender que precisamos nos submeter ao processo. Não pode pular etapa. Você vai se atrapalhar, você vai se arruinar. Se você pular as etapas, vai lá na frente, você vai cair de novo, vai ter que voltar lá para o final. E muitas vezes nosso coração, nosso solo, a nossa alma, ela está assim, pedregosa. Ela recebe a palavra de Deus. Querido, basta um dia de sol para a gente arrumar desculpas e não vir para um culto. Mas o Senhor entende, foi o Senhor que fez o sol. Pô, nessa Macaé que a gente vive abençoada, essa praia está tão linda. E a gente começa a arrumar uma centena de desculpas. Esse é um coração pedregoso, que aos poucos vai se distanciando do que Deus tem de fato para fazer em nossas vidas. E nós precisamos ficar atentos, porque o nosso comportamento muitas vezes é assim. Nós muitas vezes achamos que não. Nós nos portamos assim, com esse tipo de solo. E chega lá na frente, a gente olha alguns irmãos fluindo, as coisas acontecendo, a célula multiplicando, e o povo chegando, e o pessoal não começa a não entender, e fala, poxa, mas eu já estou com célula aqui, desde que fundaram a comunidade, está difícil de romper. Por que será, querido? É porque o solo não foi preparado, a alma não foi preparada. Um dia desse eu até postei no Facebook, estava eu e o João Gabriel lá preparando a nossa hortinha, né? Nossas plantinhas lá, preparando tudo. E eu conversando com um rapaz do jardineiro ali, ele falou, olha, você precisa levar isso, misturar, o adubo assim, preparando a terra. Para quando você plantar essa árvore, depois você vai molhar, vai ficar legal, com tanto tempo, ela vai começar a dar flor. Né? E assim é a terra aqui dentro, ela precisa ser preparada. Muitas vezes achamos que é vir num culto, levantar a mão e começar a gritar e vir na frente, entrego a vida para o Senhor e ponto final. Não. A vida é uma caminhada, queridos. E a vida é uma sucessão de fatos. Muitos bons e alguns nem tantos. Mas que em todos Deus ele está no controle. E que em todos Ele quer nos ensinar algo. A questão é o quê? É nos aprofundarmos. É deixarmos essa semente que foi lançada, ela cair numa terra boa. É preciso você semear. É preciso você preparar essa terra durante a semana. Muitas vezes a gente vem para o culto está fluindo, a adoração, aquele momento gostoso, o cara sai, poxa, eu não senti nada hoje. Poxa, o louvor hoje, olha, estava pela misericórdia. Palavra, pregação, meu Deus, não falou nada. O problema foi a terra. Essa terra foi preparada durante a semana. Com que você se envolveu durante a semana? Você se envolveu com pessoas de Deus, com as coisas de Deus? Você teve tempo de oração? Você teve tempo de consagração, de leitura da palavra? Sabe o que você está fazendo, querido? Você está preparando a terra.
Sabe, para quando essa palavra ela for, ela bater no coração, encontrar uma terra boa. Eu falo sempre, o problema nunca está e nem vai estar com a palavra de Deus, o problema está com a gente. Porque essa palavra ela tem feito efeito na vida de muita gente. E ela diz que Deus não faz acepção de pessoas. Essa palavra é para mim e para você. Se ela não está surtindo efeito na sua vida, é preciso você se sondar, é preciso você ver. O que está acontecendo? 50 palavras semeadas, querido, te dando direção para te nortear, para fazer você romper em fé. E aonde você está? Falava ali atrás com o Alexandre. Falei, nós precisamos entender de uma vez por todas que o que é para a gente fazer, Deus não vai fazer. O que é para a gente fazer, a gente tem que fazer. Porque Deus, Ele está fazendo, Ele vai fazer e fará a parte dEle. Então começa a olhar e ver como é que está o seu coração. O terceiro solo é o solo espinhoso, que está lá em Mateus 13:17. Nessa passagem que Deus está falando sobre o solo espinhoso, Deus ele está falando sobre coisas que existem em nossos corações. Entenda uma coisa, Deus ele tem o melhor para nós aqui na face da terra. Deus ele pode te dar um bom carro, uma boa casa, Ele pode fazer o que Ele quiser porque Ele é Deus. Mas nós precisamos entender qual é a prioridade do reino. E o solo espinhoso é aquele solo que quer competir o tempo todo com a palavra de Deus. O solo espinhoso é um solo que tem amor pelas coisas do mundo. A Bíblia nos fala, e ela é bem clara, ela diz que o dinheiro é algo bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O solo espinhoso há uma inversão de valores, querido. O que é que tem habitado no seu coração? O que é que está cravado de fato na tábua do seu coração, amado? É o amor pelo dinheiro? É carro? É casas? Querido, falo mais uma vez, não que isso seja ruim, mas entenda a prioridade do reino. Deus fala, primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós somos levados por essa inversão de prioridades. Por um evangelho, muitas vezes, de prosperidade que tem sido pregado aí fora. Porque desse altar não sai isso. Todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver. E Deus sabe disso. Mas essa não é a prioridade. Eu aprendi uma frase também com o apóstolo Joel, que ela tem me norteado. Deus não responde à necessidade, mas sim à fidelidade. E tem muita gente se curvando diante de necessidade.
Tem muita gente andando de cabeça baixa diante da necessidade, que eu preciso de dinheiro, que eu preciso de um carro. Isso é uma necessidade, querido. E o momento que você negocia a sua missão e a sua visão, você negocia tudo. E muitas vezes nós temos negociado o chamado de Deus por uma necessidade momentânea. Se você pegar a palavra de Deus, lá em Juízes 7, 6, se não me falha a memória, onde fala de Gideão, quando está separando o exército para lutar com os medianitas, você vai ver que Deus falando, ó, deixa os covardes, deixa mais esses, agora esses 3.000 aí, ainda não são esses que vão ganhar a luta. Você vai fazê-los descer, porque estão todos com sede. E aqueles que pegar da água e tomar, olhando para o foco, esses serão os que vão vencer a batalha. O resto se curvaram diante de uma necessidade de beber água, entraram de cabeça e ficaram atolados na água. E Deus falou, esses também não. Esses não estão compromissados com a missão, com a visão. A que ponto nós estamos compromissados com a missão e a visão que Deus tem nos dado? Será que não temos caído de quatro diante da nossa necessidade? Levanta a sua cabeça, olha para o alto do monte. É de lá que vem o seu socorro, querido. É de lá que vai vir a resposta para a sua vida. Não se prostre diante das coisas, se prostre diante da cruz. Entenda isso, está se findando um ano e vai entrar outro ano. Para que você não fique 10 anos na igreja da mesma forma. Você precisa crescer. Deus quer te levar a lugares mais altos. Deus quer te dar novas experiências. Mas o problema é que Deus tem que ficar toda vez mais um ano tratando com você naquela mesma área. Por que você tem deixado as coisas desse mundo competir com a palavra de Deus? O dinheiro, as coisas desse mundo são essas ervas daninhas, esses espinhos que vêm para sufocar a semente que Deus plantou no teu coração, que Deus plantou no meu coração. Querido, eu pergunto mais uma vez, como está o seu coração? Com que tipo de coração, de solo, você se identifica hoje? Deus tem te chamado para um relacionamento mais perto. Deus tem te chamado para um relacionamento mais profundo. Um solo espinhoso, a semente ela germina. Mas logo vem os prazeres do mundo. Logo vem os espinhos. Para afogar aquilo que Deus tem para você. E existia mais um tipo de solo, que é o solo frutífero. Que é esse tipo de solo que Deus quer trabalhar em 2016, restante de 2015.
Esse solo é uma boa terra. Mateus 13:8 diz que a semente caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Pessoal aí que trabalha com terra, que já mexeu com terra, muitas vezes usa de falar: poxa, essa terra é boa, hein? Essa terra aqui dá qualquer coisa. E é esse tipo de terra que Deus quer trabalhar. Ele quer lançar a semente dele sobre essa terra. E ele é o que fica lá mais torcendo, falando: filho, cuide dessa semente. Não deixe essa semente morrer durante essa semana. Não deixe essa semente morrer durante esse mês. Continue trabalhando essa terra. A gente sabe, pessoal que mexe com horta, que sabe que toda tarde precisa ir lá e molhar a horta. Plantou alface, cebolinha, né, os temperos lá, pimenta. Não precisa chegar lá toda tarde e molhar, e molhar, e molhar. Para que na hora certa, no momento certo, aquela semente estoure, aquela semente venha germinar, aquela semente venha se tornar, né, uma árvore frutífera, venha se tornar aquele pé de alface lindo. Apesar de eu não comer alface, não gosto de alface, mas tudo bem. Cebolinha, salsa, aqueles temperos, aquele aroma gostoso. É preciso trabalhar a terra. Enquanto eu meditava sobre isso tudo, sobre esse texto, o Espírito de Deus soprou algo no meu ouvido. Ele me falou uma frase, dizendo que o melhor adubo para a terra são aqueles que morrem na terra. A verdade é, alguma coisa precisa morrer dentro desse solo, para que vire adubo e você seja uma boa terra. A palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? É noite de morrer algumas paixões. É noite de morrer alguns prazeres, para que isso vire adubo e você vire uma terra frutífera, uma terra que vai dar fruto a 100, 60, a 30 por um. Uma terra que vai dar fruto sem você fazer muita força. Porque você foi orientado pelo dono da seara, pelo dono da terra. Porque você entendeu um princípio de não negociar os valores de Deus com os valores do mundo. Eu queria chamar os ministros. Você é um solo frutífero, querido. E um solo frutífero não guarda para si o que recebe de Deus. Seus frutos são internos e externos. Internos porque há mudanças, e externos na multiplicação da palavra de Deus sobre outras vidas. Deus me chama e te chama a trabalhar na boa terra. É tempo de andarmos sob a palavra, de vivermos pela palavra,
É tempo de darmos crédito à palavra de Deus. Senão você vai ver um 2016 todo se passar. E a sua vida continuou na mesma coisa. Do mesmo jeito que se findou em 2015. Não perca mais tempo, meu amado. Não perca mais tempo, meu amado. Viva por essa palavra e para essa palavra. Deus tem algo sobre a mim, sobre a tua vida. Se coloque de pé. Seja uma terra frutífera nessa noite. Receba a palavra de Deus no seu coração. Deixe Deus trazer algumas coisas à existência. Deixa Deus trabalhar no profundo da sua alma. Comece a se desligar das coisas e prazeres desse mundo. Não divida o que Deus tem para você com os prazeres desse mundo. Não divida o que Deus tem para fazer em você. Não negocie a sua visão e a sua missão. Entenda que quando você negocia a sua visão e a sua missão, você fica com um barco sem leme, sem rumo, andando de acordo com a maré, desgovernado. Mas ponha seus olhos fixos, fitos, naquele que te chamou e te criou. Para aquilo que eu encaro é aquilo que eu me pareço. E você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então encare a face do Pai, para que você se pareça com Ele. Traga a vida dele, a existência. Traga a vida dele, a sua vida. A palavra de Deus, ela é tão real, querido, que os apóstolos, os discípulos que caminharam com Jesus, mesmo depois da sua morte, não negaram os seus feitos. Homens foram crucificados de cabeça para baixo por não negar os feitos de Cristo. Outros foram apedrejados até a morte. Outros foram jogados numa caldeira quente. Era fácil para eles. Era só eles negarem tudo aquilo que eles viram e viveram. E nada aconteceria. Mas havia algo que transformou a vida deles. Havia uma semente que foi plantada dentro deles, que eles falaram: não podemos negociar. Judas ainda, que traiu Jesus, depois da sua morte, você vai ver no Evangelho de Mateus, que ele foi lá, diante das autoridades: toma essas moedas, o que eu fiz foi errado, eu não deveria ter feito isso. Aquele, o Nazareno, ele realizava assim sinais, milagres e prodígios. Diz a Bíblia que aquele homem se enforcou, tamanha besteira que ele fez. Muitas vezes nós queremos fazer com o que aprendemos aqui nessa terra, com o nosso intelecto, com a nossa inteligência,
negociar os feitos de Jesus. A tua mente não compreende, querido. Jesus nasceu de uma virgem. Ele andou sobre as águas. Ele expulsou demônios. Ele curou enfermos. Ele ressuscitou mortos. O Evangelho de Deus não é uma história, não é um conto de fadas. Não é um livro de autoajuda. Se aqueles homens, os apóstolos, os discípulos, quisessem vender uma ideia, uma ilustração, quando Jesus morreu, eles não mandariam as mulheres irem lá no sepulcro, que foram as primeiras a ver que Jesus tinha ressuscitado. Eles não mandariam as mulheres, porque naquela época a opinião das mulheres não valia. Se eles quisessem vender uma história, querido, logo que foram pegos e crucificados, eles negariam a Jesus, eles não levariam aquilo até o final. Se eles quisessem vender uma história, uma ilustração, diante de uma caldeira quente, eles diriam: para, era brincadeira aquilo. Não, aquilo lá não era algo real, eu só estava falando porque eu me misturava com eles. Mas eles preferiram morrer a negar os feitos de Jesus. Por isso que eu digo para você, não negocie a sua missão e a sua visão. Deus, Ele entende a sua necessidade, mas Ele vai responder à tua fidelidade. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra, caminhando sobre ela, ainda que o mundo repita sobre crise, você diz: eu estou em Cristo. Ainda que eles digam: as coisas vão piorar, você vai dizer: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Mas pastor, é uma realidade que o cenário está apontando para isso. Mas é uma verdade que Deus está segurando na sua mão nessa hora e te falando assim: dê crédito à minha palavra, dê crédito a essa semente a qual eu saí para semear hoje. Eu quero segurar na sua mão e quero fazer com que você venha andar comigo. Prove de algo novo, prove de algo que você nunca provou, prove de uma paz que o mundo não pode te dar, prove de um amor a qual você nunca viu. Prove Jesus no barco da sua vida, mesmo com aquele tudo revolto. Ele está falando: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Dê crédito a essa palavra, querido. Dê crédito a essa palavra. Foi o que Davi fez quando falou, quando ele deu uma ordem para a alma dele: por que se turba, ó minha alma? O Deus da minha salvação sairá em meu socorro. Eu te dou uma ordem agora: aquieta-te. Davi estava falando sobre o coração. Aquieta-te, ó coração. Eu bem sei que o meu Redentor vive e Ele sairá em meu favor. Dê crédito à palavra de Deus, meu irmão, e você verá as maravilhas que Ele vai fazer na minha e na sua vida.
2016 é o seu ano, querido. Não estou falando isso para levantar o seu astral. 2016 é o ano da igreja de Deus. Deus vai levantar a sua igreja por cabeça. Deus vai levantar a sua igreja como resposta. Você vai ter resposta na sua família. Você vai ter resposta no seu trabalho. Você vai ter resposta lá onde você estuda. Você vai ter resposta. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Aleluia. Te vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Declare isso, querido. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Um novo amanhã preparado para mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados. A palavra de Deus, ela pode ser falada a vários corações. Como ele falou nessa parábola para uma multidão, vários tipos de corações. Mas não surtirá o mesmo efeito em todos os corações. Tendo em vista a qualidade do solo do coração,
Isso afeta no recebimento da semente, que é a palavra de Deus. E eu te pergunto, como está o teu coração? Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Os ministros vão estar ministrando mais uma vez esse cântico. Eu quero que venha aqui à frente algumas pessoas, algumas que porventura andou desviada do caminho do Senhor, e encontrou-se com um coração como aqueles 3 primeiros corações, aqueles primeiros 3 solos, levado pelas coisas desse mundo, levado por esse sistema. Eu quero orar com você enquanto o ministério estiver cantando. Eu quero orar